Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta quinta-feira, dia 11 de janeiro, da primeira semana do Tempo Comum, para juntos meditarmos a Palavra de Deus. Hoje que somos convidados a ler o Evangelista São Marcos, no capítulo 1, versículos do 40 ao 45. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: "Se queres, tens o poder de curar-me." Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: "Eu quero, fica curado." No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: "Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles." Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora em lugares desertos, e de toda a parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Continuamos lendo o capítulo 1 do Evangelista São Marcos, que nos marca justamente o início da vida pública de Jesus, onde São Marcos nos narra esses diversos milagres realizados por Jesus Cristo. Recordando que os milagres que são realizados por Cristo e que são relatados por São Marcos têm um único objetivo: nos levar à fé em Jesus Cristo, recordando-nos de fato que Ele é aquele que foi prometido. Ele é aquele que veio para dar a sua vida para nos salvar e trazer-nos a libertação dos pecados. É assim que nós devemos ler e compreender também o relato de hoje. Nós vemos esse leproso que se aproxima de Jesus e que de joelho pede: "Senhor, se queres, tens o poder de curar-me." É importante recordarmos um pouco qual era a situação do leproso. A lepra, na época de Jesus, hoje conhecida como hanseníase, ela não tinha cura e era altamente transmissível. Então aqueles que eram acometidos por esta doença deveriam viver fora dos muros da cidade para não contaminar as demais pessoas, e quando alguém se aproximava deveria de longe gritar: "Leproso, leproso", para que as pessoas não se aproximassem e não corressem o risco de serem contaminadas também elas. E é claro, como toda doença, também a lepra era considerada um castigo de Deus por algum pecado cometido. É por isso então que esse leproso, ao aproximar-se de Jesus, diz: "Senhor, se queres, tens o poder de curar-me." E nós vemos Jesus que se enche de compaixão. A compaixão, que é um sentimento que pode brotar unicamente quando nós nos colocamos no lugar do outro e sentimos a dor do outro. É unicamente ali onde nós podemos viver a compaixão, que é um sentimento próprio de Jesus Cristo e que deveria ser vivido também por todos nós cristãos. E então, enchendo-se de compaixão, Jesus diz: "Eu quero, fica curado." Entretanto, ao mesmo tempo em que Jesus lhe diz: "Fica curado", pede para que ele vá até o sacerdote e ofereça pela sua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Porque existiam alguns casos nos quais o leproso ficava curado, e quando isso acontecesse, deveria apresentar-se ao sacerdote. Era o sacerdote que ia atestar de fato a cura daquele homem e oferecer o sacrifício em louvor, em ação de graças a Deus, porque aquela pessoa havia sido purificada da lepra e também purificada por consequência do seu pecado. Então Jesus não tira esta responsabilidade deste homem, mas o envia até o sacerdote para que possa cumprir aquilo que era a lei e aquilo que era o preceito. Com isso, Jesus nos ensina também hoje. Uma vez eu recordo que atendi uma pessoa que dizia insistentemente: "Deus vai me curar." E eu dizia: "Mas a senhora já foi no médico?" E a resposta dela para mim foi: "Deus vai me curar." Nós vemos aqui que Cristo realmente realiza a cura. O milagre acontece quando nós temos fé. Mas mesmo assim ele volta-se e diz: "Vai ao sacerdote, para que ele possa atestar a cura." O mesmo acontece na nossa vida. Cristo pode nos curar? Pode. Mas ele não nos isenta de irmos até o médico. Não nos isenta de seguirmos aquilo que o médico nos indica, porque ele é a autoridade para nos ajudar,
para nos guiar e poder então nos dar o tratamento que possa nos levar também à cura. O médico não deixa de ser um sinal da presença de Deus na nossa vida, porque ele traz aquilo que é necessário para nós, traz para nós a nossa saúde. Então, do mesmo modo que Jesus envia esse leproso para o sacerdote, ele nos envia muitas vezes também, para que possamos ir até o médico, para que através do médico o Senhor nos cure, nos indicando então o caminho a ser seguido. Que, iluminados sempre pela palavra de Deus, possamos então hoje, primeiro de tudo, vivermos esse sentimento que é próprio de Jesus Cristo, que é o sentimento da compaixão, e que possamos também ouvi-lo, que nos indica, que nos aponta os caminhos que devemos seguir. Oremos. Senhor, atendei com bondade paterna as preces do vosso povo suplicante. Dai-lhe luz para ver o que deve ser feito e coragem para realizar o que viu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.